Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É muito fácil a gente encontrar pessoas perguntando por que a gente fala tanto em informação, a gente fala tanto em energia, em frequência. A gente precisa ir ao fundamento, aquele ensinamento básico, que a gente viu isso até no colegial, que toda matéria é formada de átomos. Seja lá a parede da sua casa, o seu carro, o seu cachorro, a sua árvore. E o que diferencia essas estruturas, na verdade, é a forma como esses átomos se organizam. E o que é que eu quero dizer com energia e informação? Informação, pessoal, a gente precisa entender, claro que eu vou explicar aqui de uma forma bem superficial. A informação é como se fosse uma inteligência, como se fosse um comando dado que existe para uma estrutura se organizar de determinada forma. Por que uns átomos da árvore ficam daquele jeito? Por que um átomo de ferro fica daquele jeito? Por que os átomos da parede ficam de outro jeito? E claro que nós estamos falando de estruturas relativamente simples. Quando a gente puxa isso para o corpo humano, claro também que a árvore também é bem complexa, mas quando você puxa isso principalmente para o corpo humano, você tem uma célula. Na verdade, as células elas formam várias estruturas, por exemplo, vários tipos de tecidos. Por que você acha que existe lá uma célula dentro do teu corpo que produz uma substância chamada bile? A bile é produzida lá dentro do fígado, no tecido hepático. E o que faz aquela célula produzir bile e não produzir um ácido clorídrico, por exemplo? Você tem células especializadas lá no estômago que produzem o ácido clorídrico. O que é que faz aquela célula lá do estômago produzir só o ácido clorídrico? Você pode ver que cada um carrega uma informação intrínseca dentro dela. E a célula também lá do fígado também carrega uma informação intrínseca dentro da célula. Então, quando a gente chama informação, é um pacote de comandos que cada célula tem para fazer sua função. Se você, por exemplo, pegar um computador ele não faz nada se ele não tiver ali um software. Você pegar o hardware, que é aquela parte física, os chips, os micros, transistores, enfim, toda aquela parafernália eletrônica, se você não instalar um software, ele não vai funcionar, ele não vai servir para nada. Então, na verdade, o software é que dá as linhas de comando, é que guarda a informação para aquele computador funcionar de acordo com o que você queira. Então, você tem vários tipos de software. Você tem um principal, que é aquele que abre aquele espaço lá para você poder usar os outros programas, os outros softwares embutidos para aquele determinado fim. Sei lá, se você vai usar um programa para gravar áudio, se você vai usar um programa para gravar vídeo, então cada programa desse tem a sua informação intrínseca. E isso é uma perfeita analogia que a gente faz ao nosso corpo humano. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre a tecnologia que eu desenvolvi, que é a tecnologia Photon Quantum, que ela trabalha com essas informações. E a principal forma dessa tecnologia atuar é que a gente consegue gravar qualquer tipo de informação, seja de uma estrutura do teu fígado, seja da estrutura do teu estômago, do teu intestino, enfim, qualquer órgão, a gente consegue gravar essa informação. Claro que isso, só um parênteses aqui, isso tem, só para você ter noção, uma parte dessa tecnologia usa mais de 20 mil padrões. Só uma parte, eu não estou falando de outras, existe N. Então, essa tecnologia usa mais de 20 mil padrões, porque o nosso corpo é tão complexo que existem, claro, né? A gente não sai simplesmente dando qualquer informação para que aquela estrutura ela vá funcionar. Tem todo um aparato científico técnico que a gente usa, que é para funcionar de fato. Quando a gente fala de azia e refluxo, a gente tem um entendimento de que aquele órgão, por exemplo, o estômago, por alguma disfuncionalidade, ele não está produzindo a quantidade de ácido clorídrico suficiente, que é o que ele precisa para digerir os alimentos e assim você não ter mais azia e refluxo, porque a gente precisa corrigir o pH, a gente precisa que teu estômago volte a produzir o ácido clorídrico de forma saudável, de forma normal, conforme a norma da célula. Então, voltando essa tecnologia, a Photon Quantum, a gente consegue gravar através
dessa tecnologia na estrutura da água os padrões específicos para que teu estômago consiga voltar com o ácido clorídrico, voltar a produzir o ácido clorídrico, tá? É por isso que é tão importante existir um método, né, para que você siga esse método, siga esse passo a passo, para que você consiga de fato se livrar da azia e refluxo. E vou te dizer mais, o fato de você se livrar da azia e refluxo é só a primeira janela que você vai abrir para um mundo de saúde. Porque, por efeito cascata, você vai ter uma série de melhoras. Porque, na verdade, quando a gente tem qualquer tipo de doença, e aqui mais uma vez eu quero complementar, depois vou até fazer um outro vídeo específico falando o que é a doença de fato. Quando você tem a doença, a gente não tem que combater a doença. A gente precisa entender o que foi que levou aquele organismo a ter aquela doença. Porque na verdade a doença é nosso amigo. Por que é nosso amigo? Porque o teu corpo está te avisando que algo está errado dentro de você. Então você não tem que combater o aviso. Você não tem que tratar a doença como seu inimigo. É porque se você não tiver a dor, você não vai resolver nunca. Você vai comer essas porcarias, vai se empanturrar de fast food, de comer óleos, de comer todas essas frituras aí com óleos hidrogenados. Daqui a pouco teu corpo ele está congestionado e você tem uma parada de todos os teus órgãos, de repente você nem sabe por que morreu. Então é bem interessante, voltando um pouquinho ao começo do vídeo no qual eu falava sobre frequência, informação e energia. Acho que deu para compreender o que são essas informações, são os comandos que as tuas células precisam. E devido a todo o processo de intoxicação, e olha que o processo de intoxicação que a gente fala aqui, ele não está relacionado somente à intoxicação alimentar. Por aqui mesmo a gente tem aqui uma série de intoxicações eletromagnéticas, de ondas eletromagnéticas. Você tem Wi-Fi, celulares, rádio, ondas de rádio, ondas de televisão, enfim, você tem uma série de intoxicações, inclusive também elétrica. Você está ali cozinhando com forno de micro-ondas, ali tem uma alta radiação, todas essas parafernálias eletrônicas que a gente tem dentro de casa, os fios, todos eles produzem radiação que são nocivas ao corpo. Então você imagina aí, desde que você nasce, principalmente essa nova geração, que já nasceu aí dentro de uma casa cheia de parafernália eletrônica, já nasce com esses problemas, né? Já nasce dentro desses ambientes que já tem todas essas interferências. Então mais cedo ou mais tarde, as células acabam perdendo devido a todas essas distorções, né? Que a gente, quem trabalha no campo de transmissões à distância, né? No caso de por exemplo, o pessoal da telecomunicação sabe bem o que é isso. São distorções. Você vai mandar um sinal de um transmissor para um receptor e se não tiver o campo limpo ali, ele tem várias distorções de sinais. Então, a nossa célula também. O princípio de comunicação das nossas células não é só através da bioquímica. Existem sinais biofotônicos, como a gente chama aqui, tá? Então, como é que é essa frequência? Por exemplo, a gente tem um produto chamado Digest Quântico, que lá ele tem as gravações específicas, as informações específicas guardadas em água estruturada. E essa água estruturada, quando você ingere, ela vai diretamente para aquele órgão específico, para aquelas estruturas específicas, para aquelas células específicas, faça a função dela, para assim você se livrar de uma vez da azia e refluxo. E mais interessante, eu vou mostrar, você vai acompanhar um videozinho aí bem interessante que eu vou mostrar para você, que você vai entender como é que um negócio desse chega até teu órgão. A maravilha da tecnologia é justamente isso, são vibrações, são essências vibracionais, existem padrões que oscilam, que são gravadas através de campo escalar. Isso é bem interessante, aqui daria tempo para outro vídeo se a gente fosse falar de campos escalares, mas não vamos falar hoje. Então essas vibrações escalares, ela é impregnada na água e o teu corpo absorve essas vibrações. Aí você pode dizer, mas como é que essa vibração vai direto ali para o estômago e não vai atingir ali um outro órgão, sei lá, um pulmão, um fígado ou um intestino? É justamente nesse vídeo que você vai entender. Eu vou colocar agora o vídeo para você. Então nesse vídeo aí você pode acompanhar que
pesquisador aí, ele coloca um padrão, uma frequência, e ele cria, né, essa estrutura que ele bate, existe um padrão de frequência, né, aí até a frequência. Você vê que quando ele bate ali, o receptor, como está muito perto de vibrar, a vibração, ele acaba captando. Aí você pode ver que um não capta e o outro capta, mesmo tendo a mesma estrutura parecida. O que é o que muda entre essas estruturas? É o tamanho. Porque cada estruturinha dessa aí tem uma frequência específica. Então você pode ver que essas estruturas conversam uma com a outra. Você vê que aqui ele mandou um padrão de frequência. Essa estrutura não captou porque não está na mesma frequência dessa, mas ele pegou uma outra estrutura que no qual, quando ele bateu, essa ressoou. A gente chama de ressonância. Essa daqui ressoou de acordo com a frequência dessa aqui, porque essa está na mesma frequência dessa. Então, quando a gente faz o produto lá, o digeste quântico, que é isso? É padrões específicos que vai criar uma ressonância, ou seja, o que a gente entende por ressonância são campos oscilatórios no campo escalar, que vai dar informação para tuas células fazer o papel que elas têm que fazer, tá certo? Então esse vídeo foi interessante aí para você entender como é que é esse processo. Espero que esteja sido claro. Se qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.